E hoje como eu tenho feito nesses últimos dias, e é uma experiência pessoal que eu tenho vivido na meditação nos Salmos, e os Salmos é um livro devocional, assim como Provérbios, que nós estamos estudando com os homens na sexta-feira, e as mulheres começaram agora a estudar na terça também, o Provérbios, que é um livro devocional, e os Salmos também é um livro devocional. E os Salmos representam e são a palavra de Deus sendo transmitida para aqueles que temem ao Senhor e que creem na sua palavra. E hoje eu quero falar exatamente disso, da palavra de Deus, a importância, a necessidade da palavra de Deus na nossa vida e como nós precisamos valorizar a palavra de Deus, não deixar ela se perder, não menosprezar, não negligenciar o estudo da palavra, porque ela é vida para nós. Então, eu quero começar a partir do Salmo 1, no versículo 2, que diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em primeiro lugar, nós precisamos ter prazer em meditar na palavra de Deus, e não fazê-lo como um peso, como uma obrigação, como algo que eu tenho que fazer, vou ter que ler a Bíblia, vou ter que decorar um versículo. Não, tem que ser prazer, tem que ser prazeroso. Você tem que sentar no lugar, numa tarde como essa, no pôr do sol ou de manhã, e começar a meditar. E o salmista diz aqui que os que temem ao Senhor, eles têm o prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. 24 horas por dia nós precisamos nutrir a nossa alma, a nossa mente com a palavra de Deus, porque é ela que produz em nós as transformações que nós precisamos, o aperfeiçoamento. E aí, com base nessa necessidade que o Salmo 1 nos coloca, né? E ele vai, a partir do verso 3 e 4, ele vai dizer também do resultado disso, dessa dinâmica, desse comportamento, dessa atitude de ter prazer na palavra de Deus e 24 horas por dia estar meditando nela. E aí eu queria fazer uma transição aqui do Salmo 1 para o Salmo 119. Claro que eu não vou ler todo o Salmo 119, porque são 175 versículos, mas eu quero destacar alguns versículos do Salmo 119, e esse salmo ele fala exatamente disso, ele usa alguns termos, preceitos, mandamentos, lei, juízo de Deus, para falar da palavra de Deus, da importância, e esse salmo todo ele vai nos trazer à memória essa necessidade de meditar na palavra de Deus. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. A palavra é a lei do Senhor, não é a lei cerimonial do Antigo Testamento, aquela lei que impunha regras, mas é uma lei que nós precisamos ter em nossa mente, em nosso coração, como estilo de vida. E para isso nós precisamos meditar, e ela vai nos levar a essa condição de irrepreensível, que o salmista diz no verso 1 do Salmo 119, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, porque andam na lei do Senhor, são irrepreensíveis. E eu tenho um conceito e uma definição de ser irrepreensível, não é aquela pessoa que nunca erra, não é o santinho, o certinho. Irrepreensível, no meu ponto de vista, é aquele que antecipa a repreensão. Nós cometemos erros, nós temos falhas, mas nós podemos ser irrepreensíveis quando nós antecipamos a repreensão. Você cometer um erro, o Espírito Santo que nos alerta vai nos dizer: você errou, e você não espera alguém chegar e te repreender, você simplesmente reconhece o seu erro, assume o seu erro e
estará dessa forma irrepreensível, ou seja, não será mais passivo de repreensão. Você será irrepreensível. Não terá uma necessidade de alguém te repreender, porque você já reconheceu e você já confessou o seu erro, o seu pecado. E essa é a relação que precisamos ter com Deus, uma relação de irrepreensibilidade. Ou seja, quando pecamos, quando erramos diante de Deus, nós precisamos reconhecer imediatamente o nosso erro, confessar, e aí Deus diz, olha, eu não preciso mais te repreender, porque você já confessou, já se arrependeu. Então aí se torna uma pessoa irrepreensível. E ele está dizendo que é um bem-aventurado, a pessoa que procede assim. Ele é irrepreensível porque anda na lei do Senhor. E eu quero também destacar o versículo 11, que é uma outra condição para sermos irrepreensíveis, e uma outra necessidade que nós temos de valorizar a palavra de Deus. O versículo 11 diz assim, guarda no coração as tuas palavras, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é um antídoto contra o pecado. Se eu sou irrepreensível, se eu ando na lei do Senhor, e se eu guardo a sua palavra no meu coração, ela está dizendo, ó, eu guardo para não pecar. É uma defesa. A palavra de Deus é um escudo que nos livra de sermos envolvidos com as tentações, com o pecado. Muitas vezes nós pecamos, nós caímos porque não temos a palavra de Deus no nosso coração, não valorizamos a palavra de Deus. Um outro versículo que o Salmo 119 nos apresenta é o versículo 50, que diz assim, o que me consola na minha angústia é isto. Há uma coisa que consola o salmista na angústia. E todos nós vivemos angústias, todos nós vivemos tribulações, todos nós vivemos problemas, dificuldades, e esse é o momento que nós estamos vivendo dificuldades. E que nós precisamos disso aqui, que ele sugere que funciona na vida dele. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É isso que me consola, o salmista está dizendo. E é isso que me consola eu pessoalmente, porque eu tenho aprendido a tomar as minhas decisões, a dirigir a minha vida pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, e isso tem me consolado quando eu me vejo numa dificuldade de angústia, de tribulação, ou enfrentando um grande problema que extrapola a minha condição e a minha capacidade de resolver. Então ele diz que o que consola a sua angústia, na sua angústia, é a palavra de Deus que vivifica. A palavra de Deus é vida, como eu já disse no começo. E ela pode nos vivificar, reviver os nossos sonhos, a nossa alegria de servir a Deus, a nossa capacidade de enfrentar os problemas. Então, primeiro eu tenho que guardar, tenho que ter prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite, tenho que guardá-la no meu coração para ser irrepreensível e tenho que também tê-la como um revigorante, algo que vai revivificar, que vai trazer nova vida para mim. E lá no verso 71 também, ele traz um outro conceito que eu quero compartilhar com vocês. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes, o que nos leva a palavra de Deus, a aprender e a desejar e a se interessar, são as aflições. Nós estamos vivendo um tempo de aflição e com certeza esse é um tempo que precisamos aproveitar para nos aproximar mais de Deus e conhecê-lo mais através da sua palavra. E isso não é de todo ruim. O salmista está dizendo, no verso 71, que foi bom para ele ter passado por aflição, porque isso o levou a aprender os decretos de Deus, a palavra de Deus, os conselhos de Deus. Então, eu quero te estimular e encorajar, diante dessa situação, dessa dificuldade, a se propor, aprender com isso, trazendo à sua memória
aquilo que Deus tem falado ao seu coração já durante a sua vida, durante a sua caminhada como crente. E com certeza, esse momento que parece ser tão ruim, se redundará, se transformará em algo bom, positivo, porque te levará a crescer, a amadurecer espiritualmente, a se tornar mais forte ainda do que era antes desta aflição, ou de qualquer outra aflição que você esteja passando. Um outro versículo desse salmo, e esse salmo é muito rico, porque ele vai trazer muitos conceitos e muitos conselhos a respeito da palavra de Deus, e talvez ele escreveu esse salmo exatamente para isso, para passar a sua experiência de aprendizado através das circunstâncias da sua vida e da aplicação da palavra de Deus. Então no verso 96 ele diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. O que ele está dizendo com isso aqui? Olha, existe a perfeição, mas a perfeição tem limite. A palavra de Deus, o mandamento de Deus, ele vai além da perfeição, é muito mais perfeito do que a perfeição. Olha que coisa extraordinária. Toda perfeição tem seu limite, mas o seu mandamento é ilimitado. Então vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena tomar as nossas decisões, vale a pena concentrar a nossa vida, as decisões da nossa vida na palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus, porque o verso 105 vai dizer realmente o que ela representa, como que ela vai funcionar na minha vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitas vezes nós quebramos a cara, nós erramos, porque estamos andando na escuridão. Sem a palavra de Deus, sem a luz da palavra de Deus. Muitas vezes nós erramos o caminho, tomamos decisões erradas e temos prejuízos, dificuldades na área financeira, na área empresarial, na área sentimental, conjugal, porque as nossas decisões não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão sendo iluminadas pela palavra de Deus. Então ele diz que ela é luz para os pés e ela também ela é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. E aqui tem um significado muito importante, porque o contexto aqui era um contexto onde não existia energia elétrica e as pessoas andavam pelos caminhos estreitos. E se tivesse escuro, ele podia se deparar com uma serpente, com uma pedra, tropeçar. Então, ele tinha que andar com uma lanterna, ou produzindo uma luz, iluminando o caminho, para que ele não fosse atacado por nenhuma serpente, ou por tropeçasse em alguma pedra. E é nesse sentido que ele está dizendo que a palavra de Deus ela é lâmpada, que vai iluminar os pés, para te evitar de ser atingido por alguma situação que venha de causar algum dano. E ele é luz para o teu caminho, que vai dar realmente a direção que você precisa para caminhar durante a sua vida, tomando as suas decisões. E depois, no verso 121, ele diz assim: arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Nós precisamos temer, respeitar, reverenciar, valorizar a palavra de Deus, que aqui ele chama de juízos. A palavra de Deus é consolo, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é libertação, a palavra de Deus é solução, mas ela também é juízo. E o apóstolo João, escrevendo sobre a obra do Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos leva à conversão é o Espírito Santo. Quando ele nos convence disso, não só da necessidade de nos convertermos, de reconhecer Jesus e o seu sacrifício para a nossa salvação, mas também ele nos alerta para o juízo que virá.
e para o juízo que sofreremos, dependendo da escolha que fizermos. Se nós rejeitarmos o plano de Deus através de Jesus Cristo, certamente o juízo de Deus nos alcançará. E o salmista, antevendo isso, esse juízo de Deus, ele diz: eu me arrepio a carne de temor só de pensar nos teus juízos, porque eu temo os teus juízos. Muitas vezes nós, os seres humanos, vivemos uma vida tão desordenada, desorientada, desequilibrada, cheia de promiscuidade, envolvido com o erro, com o pecado, achando que Deus não está vendo, que Deus não se importa, que Deus não retribuirá a cada um segundo as suas obras. E nós precisamos entender isso, que o juízo de Deus é tão real quanto é o seu amor, quanto é a sua salvação e a sua graça. Então, o salmista deixa essa experiência pessoal para nós, e nós precisamos também pensar muito seriamente nisso. No versículo 126, ele diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. E aí, quando eu li esse versículo, eu falei: poxa, parece que o salmista escreveu ontem esse versículo. Já é tempo, Senhor, para intervires. E com certeza Deus vai intervir. Deus interviu na história, na época de Noé, porque o nível de pecado e de indiferença a Deus se tornou tão grande, tão absurdo, que quase que na totalidade da humanidade eles abandonaram Deus, eles negligenciaram a palavra de Deus. E aí Deus manda a palavra para Noé, manda ele construir a arca, fala: prega essa palavra. Mas infelizmente ninguém deu ouvido, ninguém ouviu a mensagem de Noé. E Jesus disse que no final dos tempos os dias serão como os dias de Noé. A palavra seria pregada, mas poucos aceitariam. E esse tempo vai chegar. Em Sodoma e Gomorra, Deus visitou, Deus interviu por causa da conduta das pessoas, e mandou fogo do céu e enxofre, e mandou que Ló saísse lá com sua família, porque eram os únicos que temiam a Deus. Então, Deus sempre intervém quando a situação chega a um ponto extremo, em que Deus, com a sua santidade, não consegue mais suportar. E nós estamos começando, creio que estamos vivendo esse tempo. Um tempo em que Deus já não suporta mais olhar para a humanidade e ver tanta promiscuidade, e ver tanta zombaria, e ver tanto escárnio, principalmente com relação a Deus, a Jesus Cristo. Nós vimos aí no carnaval, nós vemos aí em alguns setores da arte, tentando humilhar Jesus. Só que Jesus está muito acima disso tudo. E como diz o versículo anterior, existe a perfeição, mas a palavra de Deus vai além da perfeição. É a perfeição da perfeição, e Jesus disse lá, o apóstolo João diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus, e essa palavra é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, o Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então, o salmista reconhece isso: Deus, já é tempo do Senhor intervir, pois a tua lei está sendo violada. E talvez essa palavra se aplique muito para a nossa geração, para esses dias. Já é tempo do Senhor intervir, pois a tua lei está sendo violada. E a lei de Deus, a palavra de Deus está sendo violada. E não só pelos ímpios, e o que é lamentável é isso, não só pelos ímpios, mas existem muitos pregadores que se colocam como homens de Deus, pessoas representantes de Deus, mas que estão violando, deturpando, modificando a palavra de Deus para atender aos seus próprios interesses. Isso é uma tragédia. E a igreja tem sofrido com esse tipo de pregação que não glorifica a Deus, mas que muitas vezes visa apenas exaltar o homem.
com certeza é tempo de Deus intervir, e Ele vai intervir. Talvez esse vírus já seja uma intervenção de Deus para chamar a atenção da humanidade e nos levar a uma consciência melhor de reverência e de respeito à sua palavra. No verso 147 ele diz assim: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiantemente. E no 148 ele diz: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. E aqui nós voltamos novamente para o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não foi o mesmo autor do Salmo 1 e do Salmo 119, mas há uma coerência no pensamento, na postura, na atitude deles. Eles tinham prazer de buscar ao Senhor, e aqui o salmista diz que ele antecipa o alvorecer antes de amanhecer o dia. Ele clama a Deus, porque na tua palavra eu espero confiantemente. Os meus olhos antecipam as suas vigílias noturnas, para que eu medite na tua palavra. Meditar e clamar. Essa deve ser a nossa atitude para ter a bênção de Deus sobre a nossa vida e conseguirmos sobreviver ou sobrepor as circunstâncias adversas em que nós vivemos. No verso 164 ele diz: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 vezes no dia. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes você ora durante o dia? Quantas vezes você lê a palavra durante o dia? Talvez alguns falem assim: eu leio uma vez por semana, eu oro uma vez por semana. Isso não é suficiente. Nós temos que ter prazer de ter uma relação diária com Deus. É tempo devocional. Isso precisa fazer parte da nossa vida e precisa ser inegociável. Nada pode tirar esse prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O salmista aqui diz que 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Então, ele dedicava um tempo, e muito tempo do seu dia, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Então, eu gostaria de apelar para o seu coração, que nesses dias em que você está tendo tempo, comece a pôr em prática isso. Adquira esse hábito de ter um tempo devocional com Deus, talvez pela manhã ou no final do dia. O ideal seria de manhã, 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. Sempre ter um tempo devocional. Se recolher em algum lugar, não precisa ser 1 hora, mas 10 minutos. Leia um texto, leia um salmo, ore, clame a Deus, fale com o Senhor. Mantenha essa conexão diária com Deus. Não deixa isso se interromper, porque isso vai produzir vida, e vida em abundância para a sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, o Espírito Santo nos oriente e nos ajude a sermos diligentes nessa questão de meditar, de buscar, de aprender. Esse desejo, esse anseio, essa sede de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que você possa estar sendo contagiado ou contaminado por esse desejo, né? Não pelo coronavírus, não pelo vírus que está aí ameaçando todo mundo, mas pela palavra de Deus, e que ela venha contagiar você, e você venha a viver cada dia e nunca mais separar desse prazer e dessa alegria de meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus te fortaleça e que a palavra de Deus seja cada dia mais viva, mais luz e lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos.